Mais uma vez, boa noite, né? Jacó foi um presente da Daura e eu me agarrava que ele era muito lutador, né? Lutou até com um anjo, então me parece que tinha muita força. Mas lembrando sobre o passeio, se vocês gostam de piscina, depois eu vou dizer o que é que vem de lanche. Então vão se preparando aí que o negócio é interessante. Muito bem. Ah, tempos atrás, seu Bivar Paulino, meu pai, ele sempre foi dessa área de alvenaria, né? Sempre de manutenção e de construção. E ele teve algumas participações ainda no outro prédio, quando nos reuníamos lá na Juscelino Kubitschek. Quem não conheceu, perdeu de conhecer uma figura, né? O pai sempre nos tirava alguns risos e um pouco, às vezes, de falta de paciência, mas era um homem singular. Num determinado momento, ainda não conhecia a Cristo, ainda não tinha se rendido a seus pés, numa determinada atividade que foi prestar conta à igreja, ele perguntou se queria valores diferentes, né? E a intenção era, vamos dizer assim, ocultar alguns valores, né, para ter um ganho extra. Hoje em dia isso é muito comum, né? Não pense que não faz parte, mas a sociedade tomou essa prática como uma forma, um jeitinho brasileiro, né, como assim dizer, de se beneficiar ou de driblar, né, a contornar os tributos necessários, né? E o quanto isso é prejudicial, quanto isso é triste aos olhos de Deus. Mas o Senhor é misericordioso, né? E Ele tem nos dado a direção, o ensino, a forma correta como dar os passos. Eu queria abrir com vocês hoje em Lucas, capítulo 20. Deixa abertinho nesse capítulo do livro de Lucas, 20º capítulo do livro de Lucas, do verso 20 em diante. Eu não trouxe nenhum crachá, mas falaremos também sobre critérios e itens necessários para o reino, né? Vamos abrir então no capítulo 20, lendo a partir do verso 20. Diz assim a mensagem do Senhor esta noite. Vamos começar pelo 19, tá? E em seguida a gente continua. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola. Mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a esfinge e a inscrição? Prontamente disseram: De César. Então lhe respondeu Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Chegaram alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. Perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morreu o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva
e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E os que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondestes bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Vamos orar novamente, pedir a intervenção do Senhor. Pai querido, Deus eterno, como é bom olhar para a Tua palavra e poder levantar questões que são pertinentes aos dias atuais, tirar lições que são necessárias para o nosso cotidiano. Deus, o nosso desejo essa noite é para que o Teu nome seja glorificado. E por isso, Senhor, nos ajuda a ter o discernimento necessário para compreender o melhor que o Senhor quer nos trazer. Abre a nossa mente, Senhor, abre o nosso coração, para que estejamos prontos para ouvir, Senhor, mais do Senhor. É isso que eu te peço, no nome precioso de Jesus. Amém. Nós tivemos no domingo passado a parábola dos lavradores maus. E percebemos então que esses homens, a qual teria sido designado uma atividade, agiram mal. Tomaram proveito e não deram o que era necessário ao dono da vinha. Pior, eles maltrataram, eles castigaram, eles trouxeram à morte aqueles representantes do dono. E quando Jesus traz essa parábola de forma muito enfática, os fariseus entenderam que era para eles. E logo esses mesmos fariseus pensaram consigo: nós temos que bolar alguma forma, nós temos que pensar em algum jeito de pegar esse Jesus. Não é possível que ele traga lições, não é possível que ele traga esses pensamentos a nós aqui e não façamos nada. E aí a gente entra exatamente nesse texto, quando os escribas, principais sacerdotes, pensaram em se apossar de Jesus, certamente com o intuito de tirar-lhes a vida. Mas não seria fácil. Jesus, com a sua sabedoria e a sua intenção de trazer ao povo as boas novas, ele certamente saberia como responder. É importante lembrar que nós estamos praticamente na Semana da Paixão, e como Fabrício nos trouxe semana passada, né, faltam poucos dias para a crucificação. E Jesus tinha uma missão muito importante, que era fazer-se conhecer o Filho de Deus. E aqui, nesse instante, esses fariseus, incomodados com o que Jesus trazia, resolveram levantar algumas questões. Ora, a gente tem que laçar ele e vamos utilizar o nosso contexto aqui, principalmente das autoridades. Você pode perceber
em Mateus 22, verso 15. Abre comigo lá. Mateus 22, verso 15. Diz o seguinte: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em algumas palavras, e enviaram-lhes discípulos, juntamente com herodianos. Então eles pensaram no meio de pegar Jesus. Vamos pegar os herodianos, que era um grupo de pessoas do partido de Herodes, que tinham sua fidelidade à autoridade. Essas pessoas são fundamentais. Vamos pegar eles, vamos suborná-los e vamos levantar essas questões relacionadas a finanças. Foi aí onde entramos nos tributos. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-los à jurisdição e à autoridade. Temos então dois lugares a qual Jesus seria submetido. Primeiro, a jurisdição judaica, as autoridades sacerdotais, em que seria avaliada a sua resposta. E agora a autoridade do governador. Esses emissários tinham o objetivo de criar duas ciladas suficientes para pegar Jesus. Notamos que a intenção deles não era apenas de humilhar, não era apenas de desprezar a imagem de Jesus, mas era de fato de prender, utilizando as autoridades. Então ele antecipa um comentário muito interessante, quando ele diz: mestre. Parece que eles já iniciam reconhecendo quem era Jesus, né? Sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar por respeitos humanos. Em Marcos ele vai falar por aparência humana, pelo que as pessoas demonstram ser. E ele continua: ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Mestre, o Senhor entende do assunto, o Senhor fala no templo, o Senhor nos diz o caminho que temos que ter, então precisamos de mais uma coisa. E aí vem a cilada. É lícito pagar tributo a César ou não? A pegadinha consistia em dupla intenção e relacionava alguns princípios importantes. Hoje, pagar tributo não é só uma coerência cristã, mas é uma responsabilidade como cidadão. Nós temos que pagar tributo, nós temos que declarar esses tributos. Do contrário, sofreríamos as penas da lei, né? E aqui não era diferente. A gente tem um denário. Esse denário, por sinal, representava um dia de trabalho. Se a gente fosse comparar hoje, nós precisaríamos de 149 denários para poder fazer essa tributação, né? Em média, um trabalhador, ele trabalha 149 dias para que todos os seus tributos sejam pagos. E se o palestino estivesse no Brasil, aqui eles já achavam ruim, né? Já achavam exploração, imagine, diante de tamanho tributo. Mas tinha uma missão aqui, pegar Jesus na cilada, e a gente percebe que a moeda da época, haviam vários tipos de moeda, né? A moeda mais convencional, tramitada no meio contemporâneo, era o cobre, né? A moeda de cobre. Essa moeda não tinha a esfinge do imperador. Mas a moeda de prata era específica para o pagamento do tributo. A de cobre, se fosse fazer uma comparação hoje, nos nossos dias, valeria 30 minutos de trabalho ou 1 hora, né?
mas essa de prata equivalia a um dia completo de trabalho. Porém, esta moeda, ela tinha a esfinge do imperador. O imperador Tibério, que, por sua vez, trazia outros detalhes nessa moeda. Era a alusão a uma ascendência divina. Ou seja, o imperador romano, ele queria ser considerado uma divindade. E o seu poder se estendia até onde a sua moeda alcançava. Para aquelas pessoas, essa contribuição também significava, de certa forma, uma adoração, um serviço mais, vamos dizer assim, mais profundo ao imperador. Jesus podia responder: não, não é obrigado a dar essa moeda. Mas aí ele cairia na pegadinha. Essa moeda também traria a Jesus outra cilada. Até porque o judeu, ele era monoteísta, ele é monoteísta. E é um dos principais fundamentos da sua cultura. Não só da sua cultura, mas também dos seus ensinos. Abre comigo em Deuteronômio 6, 14. Deuteronômio 6, 14. E nós vamos ver: não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Ora, nada de adoração a deuses outros. Então a gente tem agora dois problemas. A gente vê também que os mandamentos de Moisés incluía: não farás para ti imagem e escultura. E agora, quando os sacerdotes trazem, os fariseus trazem essa questão, trazem dois problemas: uma possível adoração a César e uma possível desobediência aos princípios de Moisés. E além disso, a negligência em contribuição dos seus deveres civis. Jesus agora está numa difícil missão: ensinar aos homens que tinham sido designados a guiar o povo e ensinar o amor de Deus àqueles sedentos que precisavam conhecer quem era o Jesus Redentor. Veja que maldade e que pensamento distorcido os fariseus trazem a Jesus. Se ele dissesse: não, não vamos pagar tributo, agora vamos levar para César. Ele quer rebelar a população a não contribuir com o que é obrigatório. Se ele disser: nós temos que dar esse tributo ao imperador que representa essa divindade, traria mais divergência entre o povo, e aí eles podiam também levar Jesus às autoridades do Sinédrio. Então nós temos aqui uma armadilha pertinente com o intuito de, em duas áreas, desidratar o mestre, de derrubar o Senhor Jesus. Mas ele, com a inteligência e com a sabedoria de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, percebe, como diz aqui no verso 23, o ardil, a malícia, o duplo pensamento com que os fariseus vinham. E diz: mostrai-me então o denário. Vocês estão vendo o que está aqui? De quem é esta imagem? E eles dizem: é de César. Então dai a César
o que é dele. Mas a gente conhece Jesus e sabe que o nível de qualidade dele está bem acima do que podemos pensar. Está bem acima do que podemos imaginar. Dai a Deus o que é de Deus. Não só a César o que é de César, porque não trata-se apenas de questões civis ou morais, de compromissos humanos, mas de uma conduta cristã, de um caráter fiel ao Senhor Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Chegou a hora de separarmos. Vocês aqui têm seus compromissos, mas igualmente têm os compromissos com o Senhor. Como o Senhor Jesus conhece o nosso coração, não é verdade? Sabia que esses homens mal intencionados, eles queriam apenas levar Jesus preso, derrubar o mestre, e conheciam quais eram os planos do seu coração. É impossível, meus irmãos, escondermos os nossos desejos do Senhor. É impossível esconder os planos que temos, seja submetido a Ele ou não. O Senhor Deus é onisciente. E nos faz lembrar de Jeremias 17, verso 9 e 10, quando ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. É esse Deus, o Senhor Jesus, que percebeu o coração desses homens. E disse: vocês têm, de fato, esse compromisso de dar o que é de César. Mas homens, com a missão que vocês têm, também devem prestar a Deus o seu trabalho. Isso é refletido exatamente nessa parábola que antecedia, que Fabrício nos trouxe semana passada. O senhor da vinha desejava o resultado desses servos. O senhor da vinha desejava o resultado desses que arrendaram suas terras. Nosso Deus deseja de nós um resultado. Aqui era apenas um dia de trabalho. E os outros 364 dias. E os outros 360 dias. Para onde vão? De quem será? Essa é a nossa dúvida. Nós temos um compromisso de fato com o nosso meio, com as nossas relações sociais, com o nosso trabalho. Temos um compromisso com as instituições que permitem que tenhamos uma vida social, como água, luz, como internet, aquilo que é necessário para ter uma vida comum, mas nós também temos um compromisso para com o nosso Deus, que é quem nos permite que levantemos todos os dias, respiremos e possamos viver. Esse Deus espera de nós uma ação, espera de nós uma atitude. Nós temos um exemplo dos discípulos de Jesus. O Mateus também era um cobrador de impostos. E naquela época o cobrador de impostos eram muito mal vistos pela população, justamente porque era uma forma de extorquir, era uma forma de tirar do povo o pouco que se tinha. E Jesus resgatou esse Mateus, resgatou esse discípulo para servir como um servo, como um instrumento. Jesus olha para os nossos corações, olha para o nosso íntimo e nos deseja que separemos o que é de Deus e o que é das autoridades. Romanos 13:1,
podemos ver o quanto Deus dá importância a isso. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por elas instituídas. Quando eu trouxe esse relato na Nigéria, também vinha pensando nisso. Esses homens, essas autoridades, foram instituídas pelo nosso Deus. Ele tem o controle de tudo isso. Tudo está debaixo da sua ciência, debaixo do seu conhecimento. Nada foge aos seus olhos. Então, é para Ele que nós temos que clamar: Senhor, tem misericórdia, porque o Senhor institui essas autoridades. O Senhor levanta esses homens. O Senhor pode convencê-los, podem transformá-los. Nós temos obrigações para com essas autoridades, temos compromissos. E assim como Jesus nos ensina, nós temos que ter uma conduta fiel e coerente com a palavra. Nesse mesmo capítulo de Romanos, no verso 7, ele diz assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Seja o que você tenha que fazer, que faça conforme o que o Senhor deseja de nós. Então, meus irmãos, Jesus traz uma lição aos fariseus que também se aplica a nós. Nós devemos ter um caráter cristão e seguir como o Senhor nos ensina. Cumpramos o que é preciso fazer. Seja no nosso trabalho, na escola, onde estivermos, nós precisamos dar o que é de devido. Mas também nós temos um compromisso como servos, como homens e mulheres restaurados, com o ministério, com a oração, com a contribuição, que a nossa conduta cristã reflita exatamente o que Jesus nos ensina: dar a Deus o que é de Deus. Aquelas autoridades perceberam então aqui que Jesus tinha passos coerentes e que falava o que era certo. Foi exatamente o que eles falaram no verso 20, quando eles dizem assim, no verso 20 não, no 21, desculpa: sabemos que falas e ensinas retamente. Então Jesus aqui faz jus ao que os fariseus, ou os enviados dos fariseus, digamos assim, trouxeram. Mas não para por aí. A gente percebe que quando esses homens interrompem sua palavra e estão agora saciados, surge um outro grupo de pessoas, os saduceus. Esses homens, e agora a gente pode conversar um pouquinho sobre ele, homens que se dedicavam ao templo, homens que de fato eram responsáveis pelo funcionamento das liturgias, de todo o processo nos sinédrios. Esses homens, por incrível que pareça, não criam na ressurreição. Estavam todos os dias, estavam todos os momentos, programações, eventos, naquele templo onde se pregava ensinos do nosso Deus, e não acreditavam na ressurreição. Relativamente, eram pessoas de uma classe social mais alta, tinham uma condição melhor, mas só criam na lei, especificamente a lei de Moisés, nos Pentateucos. Esses saduceus, que não consideravam anjos, não consideravam demônios, não consideravam vida eterna, gostavam de desfrutar de bens, do materialismo, da vida comum.
E nesse momento eles surgem, certamente indignados também. Se a gente voltar um pouquinho, no verso 45 do capítulo 19, temos um evento em que o próprio Jesus, entrando no templo, expulsa ali vendedores. Expulsa pessoas que se aproveitavam desse ambiente para ganhar, para tirar recursos. E certamente os saduceus entenderam que esse Jesus poderiam atrapalhar seus planos, poderiam interromper suas vidas, seus ganhos. Homens que, de forma alguma, desejavam ver Jesus como Senhor e Salvador, sequer como ressurreto. E com essa purificação do templo, eles se levantaram sem dúvida contra o Mestre. E a gente continua, olha comigo, verso 27. Homens que dizem não haver ressurreição, mesmo assim, tratam Jesus como Mestre. E dizem, Moisés nos deixou escrito que se morreu o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filho, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Nós percebemos aqui que os saduceus, eles trazem uma questão para pegar Jesus também numa cilada. O Senhor Jesus já fez algumas referências, trazendo precauções em relação aos saduceus. Lembra comigo Mateus 16:1, quando ele diz geração má e adúltera. Geração que... Vamos abrir lá comigo, Mateus 16, verso 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo dos céus. Eles, porém, lhe respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Pula comigo para o verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. A gente vê aqui o quanto os saduceus rejeitavam essa promessa do Senhor. Rejeitavam o que os fariseus acreditavam sobre a ressurreição. E Jesus é bem enfático, geração má, geração adúltera, que se envolve com aquilo que Deus abomina. Em Mateus 3,6, a gente percebe o próprio João também citando, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então os saduceus tinham uma conduta que, de fato, já era conhecida. Pessoas que eram céticas aos ensinos verdadeiros do Senhor. Eles tinham as escrituras do Antigo Testamento, tinham as promessas de Isaías, tinham as promessas de Daniel, mas mesmo assim não acreditavam. Homens que não desejavam o futuro eterno, eles queriam viver o agora. E aí a gente percebe que eles trazem uma questão e por trás uma zombaria. Volta comigo lá no verso. Tinha uma mulher, essa mulher se casou, esse homem morreu, não trouxe filhos. O segundo homem veio, se casou, não trouxe filhos. 7 homens se passaram, todos morreram. Em seguida ela morreu. Não há um caso citado que possa se comparar a esse. Não há uma situação semelhante já descrita em que 7 homens passaram,
morreram e essa mulher morreu em seguida, sem haver filhos. Isso é uma citação a uma lei de Moisés, a lei do levirato, em que o homem tinha a obrigação, o cunhado tinha a obrigação de suscitar uma descendência, né, novamente ao seu familiar, e aí continuava a geração, o nome não se apagava, né? E eles trouxeram com esse pensamento e associaram uma ideia em que eles não criam. Ou seja, quando essas pessoas forem ressuscitadas, como é que fica a situação dessa mulher? Ela não pode casar-se manter-se casada com os outros 7 na eternidade. Ainda trata-se de uma poligamia por parte da mulher. Então veja a astúcia dos saduceus na intenção de defamar a palavra do Senhor, de deturpar o ensino que Jesus trazia. Jesus já vinha falando sobre ressurreição, sobre vida eterna, sobre um relacionamento além quando os nossos olhos se fecharem. E eles certamente estavam entendendo o que Jesus estava transmitindo. Mas eles queriam deturpar o Mestre, para que o povo observasse e Jesus perdesse a credibilidade. E essa era a intenção. Por isso que Jesus diz: geração má, geração adúltera, vocês debocham da palavra de Deus, vocês deturpam a palavra de Deus. Mas haverá consequências. Haverá exigências, principalmente a essas autoridades que estão lá com a intenção de guiar o povo no caminho que é necessário. Lembra, esses homens eram responsáveis por estar no templo, por organizar o templo. E Jesus é muito direto em relação a eles. Era uma prática muito comum em outros povos. Hoje, os curdos ainda praticam o levirato. Alguns povos na África também praticam essa ideia, para que o nome seja transmitido de geração a geração e o legado continue das famílias. Tem até um caso muito curioso. O avô de Aline, quando a sua esposa morreu, casou-se com sua irmã, casou-se com a irmã, né, da falecida, a pedido dela mesma, né, para que continuasse cuidando da filha, e depois de alguns anos lhe deu um filho também, né? Então não é tão difícil de encontrar essa situação, mas a intenção aqui dos saduceus era debochar, era de fato trazer uma humilhação a Jesus e poder pegar ele desprevenido. Mas o Mestre é o Mestre, é o Deus da sabedoria, é o Deus do conhecimento, e também conhece o coração desses homens. Homens que tinham o compromisso de servir ao Senhor, homens que tinham o compromisso de ajudar pessoas a conhecer o Senhor. Jesus conhece o seu coração. E aí ele continua no verso 34 dizendo: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Olha, essa humanidade, esse povo se dá em casamento. Esse povo se envolve
porque faz parte dessa cultura. Mas na eternidade não haverá isso. Na eternidade não teremos essa metodologia, não teremos esse proceder. Na eternidade, o Deus dos vivos não é Deus dos mortos. Para o Senhor, a morte é insignificante. Fechados os olhos, a separação, como a própria Escritura nos traz, entre Deus e os homens, a morte perdeu o seu valor, perdeu o seu critério principal. Para Deus, ela perdeu a intenção. A morte agora é um mero detalhe, é uma mera intenção. E Jesus, ele é muito enfático quando ele diz, olha, aqui se dá para o casamento, mas lá será diferente. Aqueles que são dignos serão filhos de Deus, filhos dessa ressurreição. Vocês cometem um erro muito grotesco. Vocês cometem uma falha muito grande em não interpretar a mensagem como é devida, em não interpretar as Escrituras como é devida. De onde provém o vosso erro? Pergunta Jesus em Marcos 12, 24, um texto paralelo a esse. De onde provém o vosso erro? Vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não conhecem o poder de Deus. E o que seria essa Escritura? O que seria esse poder de Deus? Ora, os saduceus tinham o Antigo Testamento. Eles tinham acesso à história de Abraão, eles tinham acesso ao que Moisés tinha deixado, mas eles fecharam os olhos. Fecharam os olhos ao conhecimento da palavra, quando o próprio anjo chamou Abraão e disse, basta, você não precisa sacrificar seu filho. Eles fecharam os olhos quando os anjos chegaram a Sodoma e Gomorra para trazer recados, para trazer avisos. Eram anjos que próprio Deus tinha enviado. Eles fecharam os olhos às Escrituras. E quando nós fechamos, meus irmãos, os olhos às Escrituras, nós deixamos de conhecer o poder de Deus. Rejeitaram o poder de Deus, então? Será que as pragas do Egito, a passagem pelo mar, o maná que Deus ofereceu ao povo, as águas da rocha, tudo isso eles tinham esquecido? A coluna de fumaça que seguia o povo, que guiava o povo e os protegia. Será que os saduceus fecharam os olhos para tudo isso? Tornaram-se céticos. Homens em que esqueceram o espiritualismo, esqueceram a divindade. Hoje em dia nós corremos um grande risco de caminhar nesse sentido. A tecnologia, os meios de comunicação, tudo muito acelerado, muita informação. O avanço das máquinas tem um pouco tirado a nossa visão do espiritual. Recentemente foi divulgado um robô na China, não sei se vocês puderam acompanhar, em que ele copia muito próximo os movimentos humanos. Até que os espectadores que estavam na apresentação ficaram sem perceber, será que é homem, será que é máquina? Até que foi lá, um funcionário, e tirou uma parte da roupa do robô e havia, de fato, aço, fios, né, e objetos nessa máquina. Estamos caminhando nesse sentido. E cada vez mais isso está nos tirando a percepção de um Deus criador, um Deus que mantém
um Deus que transforma, um Deus que nos muda por dentro. Eu sinto isso porque nessa área de tecnologia nós estamos muito suscetíveis a confiar as soluções no que criamos. E muitas vezes esquecemos que esse Deus transforma, esse Deus muda, esse Deus guia a nossa vida. A nossa relação com o divino, ela deve começar nas Escrituras. Ela deve começar no que Deus nos apresenta através da sua palavra. E a gente vai poder então entender esse poder, essa majestade, essa transformação. Jesus agora traz aos saduceus um momento em que eles devem se tocar em si e perceber que o que fazem no mundo material está ficando no mundo material. A eternidade está sendo esquecida. E pode ser que mais para frente, a eternidade que eles vão desfrutar seja longe do Senhor. Aí será uma eternidade sem fim, sem limites. Nosso Deus nos convida a olharmos para a palavra, a olharmos para os seus ensinos e distinguirmos o que são compromissos do hoje e do agora e o que são compromissos espirituais, nossas obrigações, nossas relações locais e nossa relação com o divino. Precisamos olhar com cuidado, com critério e com carinho. Os saduceus, mais uma vez, alguns deles foram sem dúvida tocados, quando no verso 39 ele diz: disseram alguns dos escribas: mestres, respondeste bem. Jesus deixou uma semente. Nós não sabemos quantos e quem foram desses homens que entenderam a mensagem, mas certamente Jesus deixou a ideia de que o eterno é somente através de Deus. Mas quem são os filhos desse mundo que Jesus cita? 1 João 4:5. Eles precedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Uma referência aos falsos profetas. Os homens que ensinam verdades distorcidas. Parece que os saduceus se incluíam nesse grupo. Mas o alvo de Jesus era o povo, o qual podia se enquadrar em João 3,17. Enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus trazia então a salvação, para que eles se tornassem filhos de Deus, como diz o verso 36. João 1,12, sabemos de cor. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Chegou a hora, saduceus, de vocês participarem desse reino, sendo filhos de Deus, mas vocês têm que crer no meu nome. E assim serão nascidos de Deus. Você precisa fazer isso ainda? Ou você ainda está no mundo sem entender ou absorvendo os falsos ensinos? Eu não poderia deixar de entrar nesse assunto
antes de terminar a mensagem, em 1 Coríntios 15, 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Jesus vem oferecer aos saduceus uma vida incorruptível, uma vida em que a morte perdeu seu valor. A morte ela foi vencida. Se você ainda não entendeu que a morte foi vencida, esse é o convite. Esse é o momento para que você participe, não só agora de como inimigo de Deus, mas como filho de Deus. Para que essas verdades se tornem autênticas ao seu coração e você possa sentir o poder de Deus, um poder que anteriormente transformou o povo de Israel, está disponível para transformar o seu coração. Que Deus possa, sem dúvida, e essa é a minha oração, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que entendamos de fato quem são os falsos, quem são os verdadeiros, quem são os filhos desse mundo e quem são aqueles que entenderam que Cristo os restaurou. Dessa forma a gente vai poder transmitir a eles essas verdades de Cristo. Jesus traz mais um detalhe no verso 37, quando ele cita o próprio Moisés. Olha, Moisés nos deixou também que o próprio Deus, na sarça ardente, uma manifestação do poder de Deus, em que ele mesmo diz: Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Se ele não é Deus de mortos, de pessoas que já fecharam os olhos, ele é sem dúvida Deus dos vivos. E esse legado continua. Esses homens não tiveram sua existência banida, mas tiveram seu nome escrito ao lado dos salvos, escrito ao lado daqueles que entenderam quem era Jesus. É esse o convite que Jesus faz aos saduceus. Chegou a hora de entender o verdadeiro valor da eternidade. E tenhamos também essa mesma sensibilidade e que o Espírito Santo do nosso Deus possa abrir o seu coração para que você entenda o valor da eternidade, de uma relação na eternidade. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Deus, por saber o quanto o Senhor nos ama. Mesmo sendo insignificantes, mesmo sendo muitas vezes céticos, como os saduceus eram, o Senhor ainda derrama o seu amor. E o Senhor nos dá a oportunidade, Deus, de conhecer mais de Ti, de conhecer mais da eternidade. Ó Deus, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, se ainda não entendeu, que o Teu Espírito possa convencê-lo de que a morte perdeu o valor e em Cristo fomos feitos filhos de Deus. Ó Deus, que cada um que está aqui possa se sentir confortados por um Deus que tem um controle da nossa vida social, que tem um controle, Deus, dos nossos passos e que nos guia, seja no nosso lar, seja nos nossos compromissos. Pai, que tenhamos em mente, Senhor, que o nosso caráter como cristão deve ser revelado através das nossas ações. E essas ações são no nosso meio social, não somente na igreja, não somente em comunhão, mas lá fora, onde pessoas ainda não te conhecem, onde homens ainda se deleitam no inimigo,
em seus próprios desejos, em seus próprios pecados. Que sejamos, Senhor, essa luz, que sejamos esse sal para com esses homens e mulheres. Eu oro assim no nome maravilhoso de Jesus. Amém.